Para vocês, Rafael. Super obrigado aí pelo convite, pelo apoio técnico aqui no nosso para essa nossa fala. Queria pedir desculpas aí para a turma por não poder ter estado aí presencialmente, no final de ano um pouco acelerado aqui com as viagens. Mas de qualquer maneira, ainda bem que a gente tem essa ferramenta aqui que a gente pode conversar um pouco. Para mim é uma tremenda honra sempre participar dos cursos que Carlos e Simone organizam. E dessa vez, eles me pediram para falar um pouco sobre a Amazônia, sobre sustentabilidade. Eu entendo que vocês tiveram uma imersão muito boa nisso. E daí o que eu pensei em trazer, quer dizer, eu acho que sobre a Amazônia vocês já aprenderam muita coisa aí esses dias, e eu tentei, o que eu organizei aqui para falar para vocês é um pouco para provocar mais a imaginação de vocês quanto ao que possam vir a ser futuros para essa região que é tão importante para quem lá vive, para nós no Brasil todo e para o mundo. Então, eu vou falar um pouco menos sobre a Amazônia, na verdade, e vou falar um pouco mais sobre esse tema que, ao longo dos anos, sempre me interessou muito, que é dos futuros, e agora, mais recentemente, pela UFRJ, eu me associei ao Museu do Amanhã e a gente passou aí um tempinho elaborando uma proposta de cátedra para a Unesco que acabou de ser aprovada, então a gente acabou de criar, em parceria Museu e UFRJ, uma cátedra Unesco de alfabetização em futuros. E aí a preparação dessa fala aqui para vocês tem um bocado a ver com o que inspira essa nossa cátedra, e aí eu achei que ia ser oportuno fazer esse exercício aqui, juntar, né, uma coisa com a outra, e eu espero que possa ser útil para vocês. Então, indo em frente, quando a gente fala sobre Amazônia, né, eu listei aí uma série de coisas que apontam para futuros diferentes, né? Então a gente sabe, por exemplo, a coisa do tipping point, que vem lá do começo dos anos 90, né, com os colegas do INPE, diferentes cientistas mostraram isso, que a Amazônia, indo além de um determinado percentual de desmatamento, de perda de cobertura florestal, para alguns além de 20%, para outros além de 30%, ela entraria numa virada de fase, né? Alguns falam uma savanização, outros falam em secundarização, mas de uma forma ou de outra, esse tipping point vem de uma capacidade, de uma capacidade preditiva que a ciência moderna ao longo dos tempos desenvolveu, né? Então, essa capacidade, ela aponta para isso, e a partir dessa indicação de previsão, tomadores de decisão podem ou não vir a tomar ações. A gente vai falar sobre essas ações daqui a pouco. Mas tem uma série de outras. Então, hoje tem gente falando que o futuro da Amazônia está na bioeconomia circular. Tem o projeto do nosso amigo Carlos Nobre, do Amazônia 4.0. Tem essa aspiração, especialmente dos ambientalistas, de uma Amazônia onde haja desmatamento zero. Tem, por exemplo, a visão do grande cacique pajé, Davi Copenau Yanomami, que fala da queda do céu, que a gente vem tirando tanto minério, né, debaixo da terra, que com isso criaria esse efeito que o céu, um belo dia, vai cair em nós, se a gente não mudar o nosso comportamento. Tem a concertação pela Amazônia, que são vários atores aí envolvidos no sentido de promover um tipo de desenvolvimento sustentável na região, assim como a Amazônia 2030, que o Amazon e outras organizações acadêmicas e de terceiro setor estão envolvidas aí também para gerar esse desenvolvimento sustentável na Amazônia. Agora, o que de fato, que sonho? Às vezes eu tenho a impressão, talvez pela minha idade, talvez com vocês mais jovens seja um pouco diferente. Vários desses projetos que estão aí na tela, várias dessas visões de futuro, vários desses sonhos, e aí tem um pouco de tudo misturado, tem desejos, tem aspirações, tem preocupações, tem medos. Eu tenho a impressão que eu os vejo e revejo com muita frequência. Muda um pouco aqui e ali, mas a narrativa me parece muito parecida. E aí isso tem me levado a me perguntar o seguinte: pô, será que a gente não é muito pouco criativo em relação ao que a gente pensa sobre o futuro? Será que a gente não está imaginando pouco? E se a gente não imagina futuros
melhores, ou pelo menos mais abertos, se a gente sequer os imagina, a gente não vai facilmente chegar neles, né? E eu me lembro, numa outra ocasião, num outro curso desse aqui da FAPESP, Carlos e Simone, esse mesmo time me pediu para falar para um grupo de jovens como vocês, que trabalham com modelagem, para falar sobre o futuro também. E eu me lembro que eu os provoquei na época, que assim, a gente, quando faz esses modelos, especialmente para previsão, a gente se pauta por dados do passado, né? E se a gente tem um passado que não é muito alvissareiro, não tem a menor dúvida que o modelo vai prever é péssimo. Aí beleza, a gente sabe que vai piorar, mas e o que a gente aspira, né? O que é a nossa utopia? O que são as nossas utopias? O que são outras possibilidades que não essa que os nossos modelos nos dão? Por que o futuro tem que reproduzir o presente e o passado, né? Em outras palavras, por que o presente tem que colonizar o futuro? Não dá para a gente imaginar mais aberto do que isso. Então, o que eu trouxe aqui é uma reflexão acerca de como a gente lida com o futuro. Lembrando de largada que o futuro não existe, né? Ele ainda não está por aí. O passado, em certa medida, também não existe mais, embora se faça muitas vezes presente na nossa vida. Então, no fundo, o que existe é esse aqui e agora. Mas só que para o aqui e agora funcionar melhor, talvez a gente precise imaginar novos futuros. E aí um pouco sobre isso que eu queria aqui tratar com vocês hoje. Mas aí para isso a gente precisa também entender em qual tempo que a gente está, que tempo que a gente vive. E a gente também vai explorar isso aqui na nossa conversa um pouco. Mas por que futuro? Por que a gente falar em futuro quando o bicho está pegando no presente, né? E aí eu pego essas três citações que eu acho importantes, uma do Platão, que dizia que pensar no futuro é importante para a gente acertar a mão no presente, para fazer a coisa certa. Para o Zygmunt Bauman, o filósofo, sociólogo polonês, ele dizia, eu me lembro de uma palestra dele em 2014, que eu assisti, no qual ele abriu a palestra falando assim: a gente vive o fim do futuro, e eu acho uma citação forte, né? O que é o final do futuro? O final do futuro é quando várias utopias que a gente imaginava, vários sonhos, alguns coletivos, outros individuais, quando a gente meio que dá com a cara na parede e percebe que não tem uma nova utopia. Isso é a sensação que o Bauman tinha do tempo. Não é que acabou o mundo, é que a gente não consegue enxergar o que vem depois. A gente está completamente amarrado no presente, um presente cheio de problemas. E que presente é esse? Aí esses dois cientistas, o Silvio Fontovix e o Jerome Havetz, eles falavam, lá em 93, já tem tempo, eles já diziam que o presente era pós-normal. Esse presente pós-normal, e essa figurinha aí na base do slide mostra isso. O tempo clássico era um tempo relativamente, é um tempo lento, né, de mudanças lentas. O tempo moderno já é a velocidade de uma lebre. O pós-moderno ainda é bem mais rápido. E o pós-normal é um tempo de altíssima velocidade. É um tempo com contradições, é um tempo caótico. Em certa medida, é o tempo que não me permitiu estar aí com vocês hoje. É um tempo sobre o qual a gente tem muito pouco controle, tamanha velocidade que a vida ganhou. E a pós-normalidade parece anormal, mas no fundo não é. Ele é um período entre duas normais. É um período no qual a gente está saindo de uma normal, e essa normal de hoje é a normal do capital, é a normal de guerras como essa que a gente está vivendo. Episódios epidêmicos e pandêmicos se tornaram parte dessa normal. Esse é o tempo estranho que a gente vive. E a gente quer entrar numa outra normal. A gente está saindo de uma. Como é que vai ser essa outra? A gente tem muita dificuldade de imaginar, por exemplo, um mundo sem capitalismo. Um mundo sem dinheiro, talvez. Com outros valores. Enfim, a gente não consegue imaginar. E se a gente não consegue imaginar esses mundos, como é que a gente vai chegar neles, né? E posto de outra forma, assim, o que a gente precisa para imaginar? E eu diria que para imaginar outros cenários futuros, a gente precisa se desamarrar um pouco do presente. Porque assim, todos nós, a gente se vê fazendo. A gente fala aqui sobre a Amazônia, né? A bioeconomia na Amazônia, a gente pode até apostar nisso, mas lá no fundo, a gente, não vai dar certo esse negócio. As pessoas vão continuar desmatando, ou se vier uma bioeconomia, o capital vai se apropriar dela também. A gente tem muita dificuldade de imaginar um mundo sem essas relações de poder, sem essa força do capital. E a gente precisa imaginar isso, né? A gente precisa ter esperança nisso,
Ou eu estou dando aqui o capital como exemplo, mas tem outras coisas que amarram a gente nesse presente e que a gente tem muita dificuldade de imaginar sem elas. E à medida que a gente ingressa numa nova normal, vocês podem ter certeza, muita coisa vai ficar para trás. A gente já vem abrindo mão de várias coisas, mas muitas das que a gente está abrindo mão são coisas que talvez a gente não devesse abrir mão, como algumas das nossas tradições do passado e tal. Mas vou chegar a isso daqui a pouquinho também. Então, o tempo pós-normal que eu estou falando para vocês é esse negócio. Tem 4 características. Um tempo pós-normal, os fatos são incertos. E percebe, essa definição é de 93. Então, eu não estava falando em fake news. Estava falando nessa característica do nosso tempo atual, que é a ciência provar e desprovar, que é uma característica da ciência, né? Ela avança à medida, dizia o Karl Popper, que ela avança à medida que teorias são falseadas ou hipóteses são falseadas e aí surgem novas coisas. Então, sei lá, o exemplo típico aqui que eu daria do ovo e do colesterol. Já cansei de ouvir dizer que ovo é ruim para colesterol, outras vezes a gente escuta dizer que é bom, eu já, um dia já não sei mais. Para mim é um fato incerto. É um exemplo, assim, talvez seja um mau exemplo, mas de qualquer maneira a gente pode imaginar outros, assim, de coisas que a gente tem dúvida mesmo, porque a ciência se prova e se desprova. Os valores estão todos em disputa, não precisa nem falar sobre isso, né? A gente vem vivendo disputa de valores aqui no Brasil há pelo menos uma década, especialmente nos últimos 4 anos, muito fortemente. Todos os interesses são altos, coisa tem a ver com poder, tem a ver com dinheiro, né, no tipo de sociedade que a gente vive. E diante aí das mudanças climáticas, da crise da biodiversidade, as decisões são todas para ontem, né, tudo urgente. Então, a gente tomar decisões urgentes com base numa margem de incerteza grande, né, é um negócio que é muito difícil. Então, isso é um tempo de grande contradição. Acho que nunca se produziu tanto conhecimento, tanta informação no mundo, mas ao mesmo tempo a gente nunca foi tão ignorante sobre o nosso futuro. É um tempo de absoluto caos. A gente é invadido por informação por todos os lados. Tem horas que isso é muito bom, como agora aqui nesse nosso momento, poder fazer essa conversa remota, mas em outras horas você está conectado no seu celular o tempo inteiro, ou no seu computador, e a impressão que dá é que a gente nunca está presente de corpo e alma onde talvez a gente deveria estar. A gente está com a nossa cabeça, com a nossa mente, e eventualmente até com o nosso espírito em outro lugar. E a última coisa é a complexidade, porque a gente finalmente percebeu que tudo é conectado, né? Quer dizer, se a água no Oceano Pacífico esquenta em 1 grau, você vai ter fome seca na África. Então, assim, as ações, elas não são independentes, né, de suas consequências. Então, a gente vive num mundo complexo. Contradição, caos e complexidade caracterizam um tempo pós-normal. E esse tempo atual nosso, ele não é incômodo. Não é a primeira vez que o ser humano passa por isso, ou que o planeta passa por isso. Tiveram outros tempos pós-normais. E aí eu destaquei algumas frases, aí todas elas entre aspas, né, que para mim caracterizam alguns tempos de muita mudança, de muita transformação, e que nesse aspecto da novidade, eu diria que se parece um bocado com o tempo que a gente hoje vive. Então, essa primeira frase, sem lei, sem rei, sem religião, é uma frase que vem de um texto lindo do Américo Vespúcio, que era um navegador genovês, que foi comissionado pela coroa portuguesa para fazer uma navegação de reconhecimento pela costa americana, né, do norte até o sul, e ele, ao chegar na Baía de Guanabara, ali maravilhado com a beleza natural do lugar e com o povo tupinambá, que o encantou, ele foi muito bem recebido pelos tupinambás, com festas regadas a cauim e aquela coisa toda. Ele escreve essa carta linda para a coroa portuguesa, chamada Mundos Novos, em latim, né, o Novo Mundo, em português, que propunha, quer dizer, sugeria que essas pessoas que aqui viviam, o povo tupinambá, era um povo que aparentemente não seguia nenhuma lei. Ao entender do Américo, naqueles primeiros dias, ele não via uma chefia, ele achava que não tinha um rei, e ele dizia que essas pessoas, elas tinham fé em algumas coisas, mas ele não entendia direito o que era, então eles não tinham apego a nenhuma religião. Você imagina? E aí o Américo diz o seguinte, fala que talvez a Europa tivesse alguma coisa a aprender com essas pessoas. Eu acho tão bacana essa carta, porque ele escreve isso cheio de dedos, né? Porque ele está escrevendo para um rei, né, que naturalmente que regia com base no cristianismo, ali no catolicismo especialmente, e toda a base legal
era imposta pela realeza e com base em preceitos da fé. Então, ele dizer que tinha alguma coisa para aprender com essa... Ele faz isso com muita delicadeza, a gente tem que ler nas entrelinhas, né? Mas é uma carta linda. E esse tempo do Américo, você imagina o que é para o europeu, que achava que o mundo meio que acabava por ali e pela Ásia, descobrir um outro terço do planeta, que são, quer dizer, descobrir não, chegar a colonizar nesse outro terço do planeta, que é as Américas, com toda a sua riqueza, com toda a diversidade de pessoas que ali vivia. Caramba, o mundo é maior do que a gente imaginava. Então, é um tempo de muita mudança, esse tempo da chegada dos europeus nas Américas, que dá luz a esse renascimento, e vem a coisa do iluminismo em seguida. E o iluminismo tem muito a ver com o advento da ciência, aí que a gente tanto lida. E essa segunda frase, se nos afastarmos do sagrado teremos problemas, é uma frase de um grande cientista, chamado Blaise Pascal, geômetra, que numa conversa com René Descartes, né, pai da ciência moderna, tinha esse projeto de acabar com o sinal de infinito. Ele achava que a ciência ia ser capaz de descrever tudo, e nessa sanha pelo conhecimento, pelo entendimento, o Pascal, que era bem mais jovem, inclusive faleceu jovem, ele teria se encontrado com Descartes já quem era, né, uma pessoa de respeito, conhecida, e nota, todos eles eram muito religiosos. Essa é a transição do tempo em que a religião era a forma de interpretação da realidade dominante no mundo para a ciência passar a ser. E o Pascal vira para o Descartes e fala, olha só, eu acho que eu também, como você, adoro a ciência, acho a ciência o máximo, mas a ciência só vai conseguir explicar 10%, porque os outros 90% estão no campo do sagrado, e o sagrado a gente só sente. A gente vivencia o sagrado, a gente não o entende. E se a gente se afastar do sagrado, se a gente tentar explicar tudo, a gente vai dessacralizar coisas. E se a gente se afastar do sagrado, a gente vai acabar tendo problema. Quer dizer, isso que ele falou é quase que intuitivo, ele não fez um estudo para isso. Tanto a frase do Américo como a frase do Pascal é um negócio intuitivo, que vem de algum lugar, é um pressentimento. E eu diria que o Américo estava certíssimo, pena que a Europa não o seguiu, não só não seguiu, como dizimaram os povos indígenas que aqui viviam. E eu tenho a impressão que o Pascal tem muita razão nessa preocupação que ele tinha. A preocupação dele tem a ver com o fato de que, se a gente não percebe na natureza, no próximo, em nós mesmos, o sagrado, que é o que aconteceu com o tempo moderno, a gente transformou tudo em commodity. Commodity a gente usa é meio, não é fim. A ética kantiana, linda por sinal, humanista, dizia isso, que a gente tem que tratar os seres como um fim, não como meio. E a gente não faz isso. A gente se trata como commodity, a gente se bota para trabalhar loucamente até. Enfim, para gerar capital, gerar conforto, o que quer que seja. Então a gente realmente se afastou do sagrado. O Blaise Pascal tinha total razão. E imagina um mundo dominado pela religião passar a dar lugar à ciência. Isso é uma gigantesca quebra. O próprio René Descartes era super religioso, Blaise Pascal também, esses caras, o Isaac Newton, essa turma toda era muito religiosa. E para eles, pessoalmente, essa transição não deve ter sido nada fácil. Pouco tempo depois deles, 150 anos depois, cento e poucos anos depois, vem a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Você ainda tem um domínio da monarquia nessa época e a burguesia ascende. Você imagina, se eu vivesse nessa época, tivesse grana, eu nunca ia apostar no maluco que saiu com essa frase, liberdade, igualdade, fraternidade, depois de 1000 anos de domínio imperial e religioso, da Idade Média e até no início ali do Renascimento. Essa é uma baita aposta. Quando a burguesia faz a Revolução Francesa, em seguida vem a Revolução Industrial, é uma transformação imensa. A gente avançou muito em liberdade, mas igualdade e fraternidade a gente passa longe. Os ideais deles também ainda não foram aquela aspiração, aquele sonho que promoveu toda uma revolução de hábitos, de costumes, de forma de vida, de lida com a governança das coisas. Houve o sonho, mas ainda não se chegou nele. Mas ele orienta, ele é um compasso para nós. Vê como hoje as discussões acerca de liberdade, igualdade e fraternidade seguem sendo importantes 300 anos depois. Está nessa caminhada, mas isso ainda não emergiu, isso ainda não apareceu. Por fim, uma visão absolutamente otimista do filósofo e teólogo francês Teilhard de Chardin, muito inspirado pelo cientista biogeoquímico Vladimir Vernadsky, da Rússia,
eles achavam que o ser humano ia chegar num ponto de se dar tão bem uns com os outros que a gente alcança. E isso ia ser favorecido pela tecnologia, o Chardin dizia. Ele achava que o rádio e a televisão, ele dizia isso ali nos anos 40, iam ser as primeiras ferramentas que iam favorecer com que a gente pudesse ter um contato em tempo real. Imagina o que o Chardin diria se ele tivesse visto na internet. E ele achava que essa tecnologia ia ajudar a gente a desenvolver uma outra coisa mais profunda, que é a telepatia mesmo, um negócio louco. E esse pensamento dele sobre telepatia influenciou, inclusive, a psicanálise. Jung era um que falava sobre isso. Eles falavam com uma certa cautela, porque telepatia nunca pareceu uma coisa muito científica, mas, de qualquer maneira, até nos textos de Freud também aparecia e tal, e o Chardin apostou muito nessa telepatia. Agora você vê, essa aposta dele, não se chegou lá, essa visão de futuro, mas, de qualquer maneira, a gente chegou na internet, que não é telepática, a gente usa mal, eu diria, mas talvez agora a gente esteja aprendendo um pouquinho, se alguma coisa a pandemia nos ensinou, é usar um pouquinho melhor essas ferramentas, como, por exemplo, a gente está fazendo agora. Então, esses todos são tempos muito diferentes. Esse tempo do Chardin é um tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E vocês podem imaginar o que é aquele período ali, quer dizer, uma pós-normalidade que durou ali mais ou menos uns 30 anos, e aí entra na nova normal dos anos 50, a nova normal da Guerra Fria, da, 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 da grande aceleração, que de uma certa maneira a gente vive até hoje. Tem esse tempo que dá uma outra guinada, que é o tempo da queda do muro, e mais ou menos o termo pós-normal surge justamente 3, 4 anos depois da queda do muro, um ano depois do Rio 92. Então, essa nova preocupação, esse novo valor, que é o valor da sustentabilidade, começa a aparecer por aí. E ele aparece da gente constatar que a gente está vivendo mal, a gente está pisando pesado em cima dessa terra aqui, que é a nossa casa. Então, você percebe que não é incomum a gente atravessar tempos pós-normais, só que a gente calha de estar num, que é o que parece. A gente está chegando a uma espécie de tudo ou nada, porque o que se prevê aí para 2030, ou para esse período entre 2030 e 2050 é muito preocupante. E aí, te falando nisso, quer dizer, e até nos tipos de Amazônia, né, o que o Tipping Point mostra, o que seria um desmatamento zero, o ser humano tem tem ferramentas para lidar com o futuro. E essas ferramentas, elas são. A gente tem duas ferramentas que vêm da nossa racionalidade, da nossa capacidade uh, de, 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 de ter pensamentos sofisticados, eu diria assim. Então, a previsão, do inglês forecast, e a prospectiva, do inglês foresight, são duas coisas que o ser humano hoje tem e faz bem. Eu imagino que vários de vocês aí, pós-doutorandos e doutorandos e tal, vocês lidam com ferramentas de previsão. Quando vocês imaginam cenários, vocês estão fazendo prospecção, fazendo prospectiva. Então, são duas ferramentas para lidar com o futuro que são muito importantes, com base em previsão. A gente toma decisões, a gente faz políticas. O ODS tem muito a ver com a nossa capacidade preditiva, que vem lá da ciência do clima, da ciência da biodiversidade, das ciências econômicas e assim por diante. Agora, o que é curioso é que a gente desenvolveu toda essa capacidade, mas a gente não toma ação. O IPCC foi criado em 1988, antes das convenções. A gente está falando em mudança climática há pelo menos 40 anos. Sem falar no Arrhenius, que é quem começou tudo lá no século XIX ainda. Então, é uma conversa antiga. E a gente quebra recorde de emissão de gás de estufa todo ano, minha gente. Então, de que adianta essa previsão toda? Vê a Covid. A Covid, para mim, é um exemplo triste por tudo. Em 2012, saiu um artigo científico, um camarada chamado Morse e um conjunto de outros autores norte-americanos, na revista Lancet, é a revista de maior fator de impacto aí do mundo, muito lida, muito respeitada. Em 2012, o artigo deles mostra o seguinte: olha, está vindo aí uma nova epidemia ou pandemia zoonótica em origem, possivelmente da família dos vírus coronas. E tem aí o cara mostra um mapa mundi e fala em quais lugares do mundo isso poderia eclodir. Quais são esses lugares? Locais com muita população, muita pobreza e com alta diversidade biológica em declínio. Está no mapa Wuhan, na China,
está no mapa trechos da Indonésia, que tem muita floresta tropical, floresta do Congo, a bacia do Rio Doce, que vocês vão se lembrar que em 2018 a gente teve um surto de febre amarela associada a macacos. Em 2012 o cara mostrou isso. Em 2017 a Organização Mundial de Saúde falou, olha, tá chegando. E o que a gente fez? Nada. Até começar a muita gente morrer e a Covid alcançar a escala planetária, aí o ser humano, opa, aí fecha o planeta. Aí a gente fez o impensável. Fechamos o planeta. Mas aí já era em reação a uma coisa que, ao que tudo indicava, não teria volta. Outros episódios pandêmicos da história, febre espanhola, tudo coisa que durou 2 anos, 3 anos. Então, e assim que começou, você vê como é que são as coisas, né? Assim que a pandemia começou, isso vai durar uns 2 meses, 3 meses, depois vai ficar tudo bem. E a gente não conseguia lidar com o futuro, porque a gente estava vivendo um dia de cada vez. Era um negócio louco, você não sabia o que ia acontecer amanhã, todo mundo passou por isso. Fora as perdas, né, pessoais, perdas de entes queridos, enfim. Um período horrível, mas tinha sido previsto. A ciência deu a previsão, apontou os lugares, nada, absolutamente nada foi feito para isso. Então, o que acontece que a gente prevê, mas não toma ação? Toda essa ciência. Para quê? Se a gente não age em função disso, para que serve? E aí, isso é uma coisa que me tem. Enfim, eu trabalhei no IPCC, no IPBS, aqui com o meu querido Carlos. Criamos essas plataformas, né? A plataforma de mudanças climáticas brasileira, a plataforma de biodiversidade, que são trabalhos importantíssimos, mas mais importantes eles são se quem toma a decisão, e aí eu digo todos nós, que a gente toma as nossas decisões de compra, de consumo, de andar de carro ou não andar de carro, do que a gente come, do que a gente veste. Mas também as empresas, também os governos. Ia ser importante que levassem em consideração isso para desenhar as suas políticas, mas é o que parece. Não é assim? Até porque o nosso comportamento individual nem sempre muda. A gente tem que entender que o nosso comportamento individual também é importante mudar. O que a gente consome, como que a gente vota, e assim por diante. Então, mas tem uma outra maneira de lidar com o futuro também, que é um pouco isso que eu mostrei nas frases, quando o Américo Vespucci falou, olha só, talvez a gente tenha alguma coisa para aprender com os tupinambás. Ou que o Pascal falou, olha só, tem que tomar cuidado com esse negócio, não dá para a gente explicar o sagrado. Da onde vem isso? Uma certa intuição. É o que se chama de antecipação. Tudo que é vivo, todo ser vivo, isso nos une. Além do DNA, que está presente em tudo que é vivo, antecipação é outra coisa que todo ser tem. É a nossa forma de lidar, a nossa forma, hoje, agora, de lidar com o futuro, de lidar com o que ainda não veio. Então a gente intui para. É uma coisa que está dentro de nós. A gente não sabe nem explicar como é que isso funciona. Isso tem a ver com a nossa memória de vida, isso tem a ver com a nossa memória evolutiva ancestral, que está dentro de nós. Assim como uma semente de uma árvore carrega anos, milênios de histórias dos seus parentes, mas também de seus antepassados, a gente também carrega isso em nós. Só que esse campo da antecipação, ele é um campo que, óbvio, ele junta fatores muito racionais, mas ele tem um componente emocional muito forte. Um componente, eu diria, afetivo. Ao passo que na ciência racional, essa da previsão e da prospectiva, por exemplo, ela é estritamente não afetiva, racional. Ela não tem tanto desse componente afetivo e emocional. Então, a antecipação é isso. Todo ser vivo antecipa. Antecipação é uma forma de inteligência. Então, a vida é inteligente. Tudo que é vivo tem inteligência. A antecipação tem componentes conscientes e tem componentes inconscientes. Tem coisa que a gente não sabe de onde vai. No ser humano, a antecipação envolve o racional, mas envolve também o intuitivo. Ela envolve sentir e pressentir, e a memória cumpre um papel. A antecipação é importante, minha gente, porque se a gente não sente, a gente não transforma. Então, quando a gente fica assistindo os números da Covid pela televisão,
ou quando a gente fica assistindo o aumento da emissão de gases de estufa, ou um deslizamento de terra, eventualmente, num outro município, aqui no município vizinho, Petrópolis, mas eu não moro lá, eu não tenho conhecidos em Petrópolis, é como se eu estivesse assistindo um filme, em certa medida. Até que ponto eu sinto o que a pessoa que perdeu sua casa, o que perdeu a sua família, até que ponto eu sinto a dor que essa pessoa sente? Ou pelo menos próximo disso, porque igual eu não vou conseguir sentir. A empatia com os outros seres, ou com animais e plantas que estão perdendo as suas casas por desmatamento, a gente consegue de fato fazer isso? Ou a gente observa isso criticamente? Fala só, não devia fazer isso, olha só que pena. Ou a guerra na Ucrânia, até que ponto a gente entende pelo menos a dor das pessoas que estão perdendo entes queridos e estão passando pelo horror de uma guerra? A gente tem muita dificuldade em entrar, a gente vê pela TV o mal acontecer, a gente se choca, mas a gente talvez não pressinta que isso pode ocorrer com a gente também, isso pode cair no nosso pé, igual, ou seja através de pessoas queridas ou através de nós mesmos. Então, eu acho que, em certa medida, a gente perdeu muito da nossa capacidade antecipatória. Eu vou dar um exemplo para vocês, para deixar talvez isso mais claro. Você vai sair de casa de manhã cedo, você mora numa cidade grande, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro. O trânsito é um inferno. Eu sei que para eu sair da minha casa, chegar na universidade, lá onde eu trabalho, leva mais ou menos 40 minutos. Aí eu acordo, eventualmente, eu não sou muito de fazer, mas vamos usar esse exemplo. Eu acordo, olho a previsão do tempo. Aí a previsão do tempo diz, não vai chover, dia de sol. Opa, beleza. Tomar meu café e tal, tomo um banho, papapá, saio 40 minutos antes, 40 minutos estou chegando lá em ponto. Não pego o guarda-chuva, porque está dizendo que não vai chover. Isso que eu falei, olha, eu vou levar 40 minutos para chegar. Essa é a minha prospecção. Eu já imagino que, como não vai chover, o trânsito vai ser o trânsito médio que eu conheço e tal. Então, eu previ, eu peguei a previsão do clima, né, tá me sendo dada essa previsão, uma ferramenta científica que a gente usa, prospectei o tempo com base nessa previsão, e aí eu saio de casa, abro a porta, vou pegar meu carro, ao abrir a porta, bate um vento, acontece alguma coisa, um cheiro. Eu falo, caraca, vai chover. Eu pressenti que... Como? Isso todo mundo passa por ele. Como? É um cheiro, você não sabe o que é exatamente. O vento mudou, você olha para o céu, vê a nuvem e fala, caraca, pô, a previsão do tempo vai errar de novo. Aí eu volto para casa, pego o guarda-chuva. Falei, caramba, agora não vai dar tempo, porque se chover enquanto eu estiver indo para lá, eu não vou levar 40 minutos, eu vou levar 1h40. E aí a minha prospecção foi por terra. Então, essa capacidade de antecipar, ela está em nós, a gente nem nota, a gente faz isso o tempo todo. E isso envolve coisas da nossa psicologia, referente, por exemplo, ao medo, referente também a paixões, né? São coisas que essas paixões chamadas violentas, que inclui, sei lá, o amor por uma pessoa, o medo, essas são coisas que são muito fortes em nós, elas nos orientam muito. Só que tem outras que são são paixões calmas. As paixões calmas, elas são muito importantes também, mas às vezes a gente não presta tanta atenção nelas. Eu acho que a gente perdeu muito, sabe, dessa capacidade antecipatória tão racional que ficamos. Então, se a gente não consegue antecipar que a Covid vai cair no nosso pé, a gente só fica olhando pela televisão. Não vou usar máscara. Então, por mais racional que a gente seja. Então, essa terceira capacidade, essa terceira ferramenta de lidar com o futuro, a antecipação, ela é muito importante e eu acho que ela, em nós, está um pouco em desuso. E o que me parece mais de tudo mais interessante é que antecipação é um termo biológico. O camarada que mais estudou isso é esse cientista norte-americano, Robert Rosen, escreveu esse livro em 1985, chamado Anticipatory Systems, que essa palavra antecipação vocês não vão ver com muita frequência em biologia, mas ela é hoje muito utilizada em filosofia e ciências sociais, em temas como sociologia do imaginário e estudo de futuros. A antecipação se tornou uma disciplina nas ciências sociais, especialmente na filosofia, e ela é uma característica própria dos seres vivos relacionadas ao metabolismo, ao reparo e, em última análise, ao bem-estar. Se a gente antecipa bem, a gente consegue se dar bem nos momentos mesmo de grande imprevisibilidade. Então, essa capacidade antecipatória ela é essencial para a gente viver bem. E o que são sistemas antecipatórios? Sistemas antecipatórios são sistemas que contêm modelos preditivos de si mesmo.
a gente consegue se prever num cenário futuro. E as espécies todas conseguem fazer isso. Cada uma ao seu jeito. Um animal, quando de repente houve um barulho, paralisa e depois sai correndo, ele o fez porque ele antecipou que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Esse quadro da Márcia Falcão é um quadro que eu acho um quadro triste à beça. E eu acho que nessa tristeza ele tem a sua beleza, é um quadro muito forte. Essa criança chorando, o quadro se chama Tô com medo de tiro. Você percebe que a criança vive, tem ali os seus brinquedinhos ali ao seu lado, e alguns brinquedinhos improvisados e tal, e com alguma lataria embaixo dos brinquedinhos dela. Você vê que ela vive numa localização de periferia, numa comunidade certamente mais pobre, e ela começa a chorar porque ela está ouvindo tiro. Ao ouvir o tiro, ela antecipa o pior que pode acontecer com ela, que pode se dar com gente que ela gosta. Então, isso é um sistema. O medo é um sistema antecipatório que tá em nós. E hoje se usa essa expressão em vários campos. A cibernética fala em sistema antecipatório toda hora. Os estudiosos de inovação, de sustentabilidade digital, esse é um termo biológico que hoje está sendo usado. E na biologia tem três sistemas antecipatórios que são muito importantes e que eu estudei, curiosamente, eu estudei muito isso com as plantas, sem imaginar que isso com o ser humano fosse parecido ou igual. Um é mais comum, célula-tronco, a gente, né, ouve falar, são as células regenerativas, que tudo que é vivo tem. A autopoiese, que é a capacidade que determinados organismos, da vida de um modo geral, têm de criar condições para que a própria vida se mantenha, ou a sua própria vida. E a exaptação, que é um tema que foi muito estudado pelo Stephen Jay Gould, que é a capacidade que espécies têm de se adaptar para coisas pelas quais elas não passaram pela pressão seletiva. Parece uma coincidência, mas ele acreditava que havia uma capacidade de adaptação para o desconhecido, e ele chamava isso de exaptação. Essas três formas são três sistemas antecipatórios biológicos. Eu vou dar para vocês a seguir um exemplo de como a gente vê isso acontecer. Eu vi isso acontecer com plantas lá que eu estudava. A planta era essa estranguladora, tem a Eclusia, uma planta do gênero Clusia. É uma planta, algumas espécies delas têm metabolismo CAM. Ela aí tá hemipífita de um eucalipto. Eu não consegui uma foto clara dela fazendo isso na Mata Atlântica, mas ela faz. É muito comum da gente ver Clusia estrangulando, como uma figueira, um ficus faria na Mata Atlântica. E aí, lá no fundo, aqui a gente tem uma imagem da restinga de Jurubatiba, no norte fluminense, ali na região de Macaé, Carapebus. O que a gente tem ao fundo, nesses morros, é onde a gente tem a Mata Atlântica, tipicamente, e há 8.000 anos atrás, o mar. Eu estou tirando essa foto aqui, mais ou menos, eu estou na posição da praia. O mar estava lá no pé da montanha, há 8.000 anos atrás. E o mar subiu e desceu 3 vezes. A última descida do mar foi há 3.000 anos atrás. Quando o mar desceu há 3.000 anos atrás, ele formou essas grandes planícies arenosas, que em alguns pontos no norte fluminense chega a ter 30 quilômetros de distância entre o mar e as montanhas que vocês viram lá ao fundo. Essa bela lagoa aqui, na verdade, era um rio, era uma lagoa de água doce. E vários dos rios que desciam da montanha foram encontrando barras como essa aqui, e a água doce fica separada do mar por uma barra de areia, eventualmente rompida em dias de ressaca e assim por diante. Mas essa vegetação que a gente vê de cima, esses pontos de ver, o branco naturalmente é areia, como se fosse uma areia de praia. Perdão, em verde são ilhas de vegetação. E a planta mais comum nessas ilhas de vegetação é justamente a clúzia, aquela que lá na mata é uma estranguladora. O que aconteceu historicamente? Algumas plantas conseguem se fixar sobre a areia, uma delas é essa palmeira geófita, chamada Lagoptera arenaria. Só a folha dela fica para fora, e percebe que com o vento na praia, ela varre o seu redor. Aí aqui a Lagoptera cresceu. Olha o tamanho da área. A gente media a temperatura aqui fora do alcance, né, da folha, a temperatura do solo, no dia típico de verão, chega a 60 graus. Aqui onde ela varre,
é entre 25 e 30. Então, o que acontece? As plantinhas germinam aqui, nessa palmeira. E entre elas, a clúzia. A mesma clúzia que lá em cima é estranguladora, nessa restinga, ela cresce, ela começa a dar material orgânico, onde era simplesmente areia, e um belo dia a clúzia chega a esse tamanho, ela chega a 10 metros de altura. Ela provê alimento para aves, para anfíbios, para répteis. E o que a clúzia acaba fazendo, aqui o subbosque dela, a gente chegou a encontrar em 100 metros quadrados de sombra de clúzia 100 espécies de planta, uma espécie de planta por metro quadrado. Tem país no mundo que não tem 100 espécies de planta na sua flora, né? Debaixo de uma clúzia tem. O que ela faz? Isso é autopoético, ela recria uma mata atlântica sobre essa areia. Quentíssimo, um lugar super deserto. Onde a gente botava as nossas redes para dormir na hora do almoço e se esconder do sol era justamente dentro da clúzia. São ilhas de mata em meio a um deserto de areia, basicamente. Então, ela é uma espécie tronco, né? É o que a gente chama, ela regenera, quer dizer, são várias espécies de mata, inclusive, que aqui se instalam porque encontram condições de mata debaixo dessa planta. Então, é como se ela fosse uma célula tronco para essa. Ela regenera toda uma vegetação de mata sobre um novo ambiente, que é um ambiente de areia, muito diferente do que elas tinham lá na montanha da Mata Atlântica. Ela é autopoética, porque ela tá criando um sistema muito parecido com o sistema de origem dela, de vida, e ela tem exaptação, porque essa planta, que lá na mata é uma estranguladora, na restinga é uma facilitadora. Ela mudou o papel, ela mudou a função, ela mudou a forma dela. Ela não cresce sobre outras plantas aqui. Ela cresce como uma árvore e cria condições para outras. Então, essa planta carrega em si 3 sistemas antecipatórios diferentes. Ela regenera, ela constrói uma condição de vida parecida com a dela e ela se adaptou para o desconhecido. Será que a gente consegue fazer coisa parecida? Será que nós, humanos, a gente consegue regenerar as feridas que a gente criou sobre o planeta? Será que a gente consegue regenerar as nossas relações uns com os outros? Será que a gente consegue regenerar a nossa relação com a natureza? Será que a gente consegue regenerar a nossa relação com nós mesmos e passa a se entender melhor? Isso nos tornaria uma espécie tronco também, tal qual a clúzia é. Será que ao nosso redor a gente consegue criar condições de vida para nós mesmos e para os outros que sejam vida mais decente, um bem-estar maior? E será que ao fazer isso tudo a gente não está se preparando para um desconhecido, para o que vem depois do atual tempo pós-normal? Então, a partir desse aprendizado com as plantas, acho que assim, muito curiosamente, é que eu passei a me interessar mais pelas ciências sociais. Falei, cara, essas plantas fazem tanta coisa legal, por que a gente não consegue fazer a mesma coisa? E a gente tem esse potencial em nós. Mas para isso, eu acho, a gente precisa imaginar futuros de uma maneira diferente, de uma maneira mais aberta. Como talvez essas plantas aí, na sua simplicidade, tenham, entre aspas, imaginado um futuro de restinga, um futuro mais desértico do que aquele futuro úmido da Mata Atlântica onde elas viviam. Eu adoro essa frase dessa pesquisadora, Deirdre McCloskey. Olha o que ela fala. E eu fico imaginando assim, se eu vivesse na época em que aconteceu essa migração da Cluse, essa coisa toda a areia sendo formada, olha só que frase bacana. Esses eventos foram tão estranhos que antes deles acontecerem, não foram antecipados. E enquanto eles aconteciam, não eram compreendidos. A gente, a gente olha a Covid e a gente não entende. A gente olha a mudança climática, a gente entende e tal, mas é mais ou menos também, a gente não entende, tem muita incerteza ao redor de como as coisas se dão, de como assim, complexidade é um negócio difícil de entender. A gente sabe que está a mudança climática em curso, mas algumas das consequências, as várias conexões que tem, a gente tem dificuldade em prever algumas delas. Esses são eventos que, enquanto acontecem, a gente não compreende direito. E a gente até antecipou com previsão, né? Mas essa antecipação não deu em nada, não nos levou à ação. Eu gosto muito dessa frase dela porque ela define o que a gente chama de antecipação para emergência, que é diferente de antecipar futuro. Porque a gente costuma pensar em futuro como um. Futuro, para nós modernos, se tornou uma espécie de medida de sucesso, um lugar que a gente quer chegar. O lugar que se queria chegar ali nos anos 50 era casa própria, carro na garagem, uma família de margarina. Mais ou menos esse
esse um futuro onde se queria chegar. E que, de uma certa maneira, contamina o nosso presente até hoje. Mas antecipar para emergir é a gente imaginar que tem coisas que não estão muito no nosso controle, é abrir mão de controle. Mas que talvez só se a gente for melhores pessoas, possa vir coisa boa, ainda que esteja fora do nosso controle. É difícil a gente pensar, a gente não é assim. A gente quer controlar, a gente quer o futuro que a gente imaginou, e a gente às vezes esquece que tem outras pessoas que querem outros futuros, que lidam com outros futuros. E é um pouquinho sobre isso que eu vou tratar agora. Então a gente tem outro termo biológico, regeneração, né? Ao falar em célula-tronco. Hoje, tudo é regenerativo. Arquitetura, cidades regenerativas, design regenerativo, culturas regenerativas. Para todo lado se usa esse termo. E regeneração, esse termo biológico, que está ligado a essa capacidade de organismos e sistemas inteiros de se autorreformar. Essa autorreforma, ela permite uma lida com o presente, mas também com o futuro. Regeneração é antecipatório. Lembra que eu falei que célula-tronco antecipa? É um sistema antecipatório que a gente tem dentro de nós. A gente não tem nenhum controle sobre a nossa célula-tronco. Mas ela está dentro de nós antecipando a cada instante. É o que eu chamei de antecipação inconsciente. Parte da nossa antecipação é consciente, seja ela intuitiva, seja ela mais racional. Mas parte é inconsciente, como são as células-tronco. Então a gente começou a pensar nesse termo antecipação regenerativa. Que formas de antecipação a gente poderia desenvolver ou reativar em nós que venham a permitir a regeneração de elos rompidos da gente para com a natureza, com os elementos não humanos da natureza, vamos dizer assim, da gente uns para com os outros e de nós para com nós mesmos. Porque se a gente perdeu a nossa ligação com a natureza e se a gente perde a nossa ligação com o próximo, a gente se desumaniza. Ao se desumanizar, a gente deixa de ter contato com nós, a gente não se entende mais. E a gente acha que antecipação regenerativa ela é uma antecipação para emergência. É a gente tentar ser melhor do que a gente é, basicamente. E aí, para isso, a gente precisa revisitar valores. Valores, alguns deles vêm lá de trás, vêm lá dos nossos ancestrais, indígenas, africanos, europeus. E a gente, na nossa sanha de progresso, a gente apaga o passado. A própria ciência faz isso com muita frequência. A ciência não, que a ciência é uma coisa linda, mas nós, cientistas, deixamos coisas para trás. Vê a teoria de Gaia, de Lovelock e Margulis, ali dos anos 70. O neodarwinismo massacrou essa teoria. Ela foi alvo de chacota por muitos e muitos anos. Ela foi silenciada. E ela volta, nas palavras do Bruno Latour, não como uma ciência, mas ela volta mais como uma metáfora. Porque o Bruno Latour fala o seguinte, natureza virou tanto não humano que a gente não pode mais falar em natureza, a gente tem que falar em Gaia, porque quando a gente fala em Gaia, as pessoas zoaram tanto essa teoria, que quando a gente fala em Gaia, a gente entende que Gaia é o todo, não é mais uma parte do todo. Porque a gente, para nós agora, a natureza é uma parte do todo, a gente é uma coisa diferente. Então, essa capacidade, esses elos que foram rompidos, eles precisam ser regenerados. Então, se a gente regenera esses elos, pode ser que surja uma coisa bacana no futuro. Mas aí, se vai ter capital, se não vai ter capital, se vai ser assim, se vai ser, se vai seguir tendo essa lógica de poder, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem controle sobre buscar regenerar os nossos elos com o mundo, se desalienar. Hannah Arendt falava isso nos anos 50. O ser humano sofre de uma dupla alienação. A gente se alienou da Terra e a gente se alienou do mundo. A gente começou a olhar para outros planetas como alternativa. Olha, já que a Terra não deu certo, bora morar. Aí tem gente indo aí, fazendo astronave para ir para fora, e, enfim. Que loucura! Bora arrumar isso, dá tempo da gente arrumar. E se não der tempo de arrumar, ao menos essas reconexões vão nos dar mais... A gente, pode até tudo acabar para a nossa espécie, mas acaba com a gente de mão dada. É menos doído. Então, a gente está muito interessado nisso, né? Como que a gente faz isso? E daí, nessa busca, a gente se deparou com o pensamento do Félix Guattari, das 3 ecologias. Ele falava que a gente, quando fala em ecologia, a gente pensa muito numa ecologia ambiental, mas, no fato, há uma ecologia social das nossas relações uns com os outros.
E há uma ecologia que ele chamava de mental, mas que eu prefiro chamar de individual, porque eu acho que ela é espiritual também, ela também é corpórea. Nossa, né? Do indivíduo. Então, pensa bem, essas coresinhas, né, aí à direita do círculo, são as cores do ODS, são os 17 ODS que estão aí. E a gente corre o sério risco de também olhar os ODS como quem vê pela televisão. Em que medida a gente está... Assim, dá para alcançar os ODS? Dá para conciliar crescimento econômico com conservação da biodiversidade e ação climática? Porque até aqui, o crescimento econômico só causou perda de biodiversidade e mudança climática. A gente não, a gente tem aí a bioeconomia e tal, vamos ver para onde que isso vai, mas, sinceramente, eu não aposto nisso. A menos que a gente seja atores e atrizes dessa mudança. E aí, para isso, dá para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável se a gente não viver as 3 ecologias do Guattari? Se a gente não mudar, não melhorar como pessoas, para que os nossos relacionamentos melhorem com pessoas e com a natureza? Eu tenho a impressão que não. E aí isso nos leva numa jornada interior também. É claro que tem uma jornada política por trás disso, mas a gente tem que ser parte, dizia o Gandhi, não sou eu que estou dizendo, Gandhi que dizia, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, não é mesmo? E aí surgem esses tais Inner Development Goals, que eu gosto muito, são objetivos individuais e interpessoais de desenvolvimento. São mudanças, são transformações nas nossas capacidades. Eles são 5 objetivos: ser, pensar, relacionar, colaborar e agir. Se a gente não fizer essas 5 coisas melhor, não vai ter ODS a ser alcançado. Não vai ter nem sobrevivência da nossa espécie a ser alcançada. E aí tem as metas de cada um dos objetivos. Vê como é simples. Embora a gente não consiga fazer, tem que ser bom, boa. O que é ser bom e boa, né? Talvez a gente não se pergunte muito sobre isso com frequência. A gente tem que pensar criticamente, a gente tem que abraçar a complexidade, é um mundo complexo, gente. A gente não tem que ter medo dela. A gente tem que se conectar, a gente tem que ser humilde, a gente tem que cocriar, a gente tem que perseverar, a gente tem que ter coragem, tem que ter escuta, a gente tem que ter mobilização, a gente tem que ter compaixão, empatia. Acima de tudo, para mim, a gente tem que estar presente. A gente está aqui junto, a gente está aqui junto. É esse nosso papo aqui. Não é o que está tocando no nosso celular, o que vai tocar daqui a pouco. É, 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 essas são coisas que a gente tem que ter para nós, eu acho. Né? Eu ando olhando essa listinha aí todo dia para ver se eu melhoro um pouco. É difícil, é uma longa jornada. Essas palavras parecem fáceis, mas e eu acho que as palavras unem. Até quando a gente pensa em diferentes religiões, eu trabalho muito com religiosos. Todas as religiões falam dessas coisas, gente. Por que elas brigam tanto umas com as outras? Está todo mundo atrás dessas coisas. Essas coisas unem a gente. Elas sempre foram valores para nós, em diferentes lugares, em diferentes momentos no tempo. E aí, quando a gente pensa nessas coisas, eu vejo o bem viver aqui embaixo, dos nossos colegas andinos. Vê o moto deles, que bacana. Descubra o bem viver. Ele está dentro de você. Ele não é o que a gente compra. Ele não é nada que a gente alcança fora de nós. O bem viver está dentro da gente. Aí eu vejo os objetivos de desenvolvimento interior e falo, puxa, se eu melhorar um pouquinho aqui, eu vou entender melhor o papo do bem viver dos meus amigos andinos. Vê o princípio do Ubuntu dos colegas lá da África subsaariana. Eu sou porque nós somos. Gente, a gente não é, a gente passa longe de ser isso. A gente mal é, que dirá a gente tentar ser porque a gente se perceber sendo porque a gente vive numa comunidade. Putz, a gente não é assim. O cidadão moderno não é assim. A visão ecofeminista destrua o patriarcado, não o planeta. Apoio total, totalmente. A do decrescimento, que o negócio não é mais crescer economicamente, é a gente pegar essa grana que tem aí e dividir melhor. Vê se os ricos topam isso, as mega fortunas, se eles topam fazer isso que a turma do decrescimento está falando. Vê o ecossocialismo. Né? Essas são outras visões de mundo, são completamente diferentes. Elas são visões pós-desenvolvimentistas, porque elas não são o que vai vir depois do desenvolvimento.
elas são o que está além do desenvolvimento. E por isso que eu pus no subtítulo lá da nossa conversa, eu acho que a gente precisa pensar numa Amazônia além da sustentabilidade. Porque essa palavra sustentabilidade, tal qual a palavra natureza, ela já tem uma conotação capitalista. Assim, eu luto por a gente preservar as palavras, sabe? Eu uso muito natureza e uso muito sustentabilidade, mas o contexto que eu uso é um contexto mais amplo. Eu uso sustentabilidade como bem-estar planetário. Eu não uso sustentabilidade como agenda de empresa. Para mim, ela não é um puxadinho do capitalismo, como muitas vezes o desenvolvimento sustentável parece ser. Ah, eu tinha um amigo que dizia que desenvolvimento sustentável era uma redundância, porque se não fosse sustentável era crescimento, não era desenvolvimento. Eu discordo. Eu acho que desenvolvimento é uma coisa, sustentabilidade é outra. Eu acho que são duas palavras conflituosas. Não dá para ter, no fundo, no fundo. O que tem que ter é uma mudança mais profunda do que isso. E essa mudança, de novo, ela começa em nós. Porque a gente não é assim também. Porque há 300 anos a gente não é assim. É muito difícil mudar. Nós somos esses 300 anos. Nós, eurocêntricos, vamos dizer assim. E certamente aqui na turma, vários não se enquadram nisso que eu estou chamando de nós, mas muitos de nós estamos nessa ainda aí. E a gente precisa sair dela. E aí eu acho que tem três caminhos importantes para a gente construir essa antecipação regenerativa. Uma é a gente olhar para como a ancestralidade lida com futuros. Eu passei alguns dos últimos dias aqui com um querido amigo, o líder indígena Ailton Krenak. E o Ailton, assim como o Davi Copenaua, a grande capacidade antecipatória deles é o sonho. Então, se eles não sonham com determinadas coisas, eles não fazem aquela coisa. E determinadas coisas com as quais eles sonham os levam a tomar determinadas decisões. Depois que o Ailton começou a me explicar como é que eles fazem isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí, e ele falou, Fábio, vocês mal sonham, e quando sonham, você sonha com você mesmo. A gente sonha com o mundo, sonha com outras coisas. Ele tem razão. Eu falei, Ailton, como é que eu me preparo para sonhar? Então, só de conversar com ele, eu já começo a ver futuro de uma outra forma. Eu passo a prestar mais atenção no meu sonho. Aí vem o Siddhartha Ribeiro e fala, pô, anota teu sonho, eu estou tentando anotar meus sonhos. Porque aí você, quando começa a anotar, você começa a prestar atenção, você começa a sonhar mais. Então já é uma outra, já é uma outra forma de lidar com o futuro. Então, percebeu que para ancestralidade, como que a ancestralidade lida com o futuro, me parece uma coisa muito importante para a gente aprender. Outra coisa, eu adoro esse artigo aqui, eu recomendo fortemente, da Helena Bennett e um conjunto de colegas dela na Frontiers of Ecology and Environment, chamado Seeds of the Good Anthropocene, Sementes do Bom Antropoceno. E é uma série de coisas boas que estão acontecendo no mundo já. O que ela chama de sementes de bom antropoceno são experiências que integram com sucesso social, o econômico e o ecológico. E essa sementinha, ela cresce aqui na esquerda dessa figura, vira uma plantinha, se consolida. Essa plantinha, uma bela hora, ela fica grandona, como uma grande árvore. E aí ela se replica, ela regenera a experiência. Ela muda valores. E, eventualmente, ela se conecta com outras sementes. E aí você vai criando uma rede de coisas boas. Né? E essa rede de coisas boas, para quem não está imerso na experiência boa, ele fala, puxa, o que eu posso aprender com essa turma aqui? E aí a gente se conecta, aquela coisa que eu falei de reatar as conexões perdidas. Né? E, em terceiro lugar, vem essa tal alfabetização em futuros, que é a cátedra que a gente criou lá com a Unesco agora, juntamente do Museu da Manhã, e que a gente está trabalhando com ela. E o que é isso? O que é essa alfabetização em futuros? Ela é entender o papel que o futuro tem no que a gente vê e faz. Então, não é deixar, é não deixar o presente colonizar o futuro. É potencializar a nossa imaginação, aumentar a habilidade em se preparar, recuperar e inventar à medida que mudanças ocorrem. A Unesco hoje diz que a principal capacidade que as pessoas vão ter no século XXI é a capacidade de ser alfabetizada em futuros. E nada mais é do que romper premissas. A alfabetização em futuro é uma dinâmica. Talvez, Carlos, Simone, num próximo curso aí de vocês, presencialmente, eu posso fazer uma dinâmica de alfabetização em futuros com a turma. É uma dinâmica que tem 4 etapas. A primeira é da gente
entender quais são as... Então, assim, vamos supor, a gente faria uma dinâmica aqui, o futuro da Amazônia. Aí um vira e fala, o futuro da Amazônia é bioeconomia. O outro diz, e a Amazônia vai estar toda desmatada. O outro diz, e a Amazônia vai ser uma mistura de cidades com... Então, tem diferentes ideias. Você forma grupo, cada um sai com uma ideia. E o próximo passo é a gente ver quais são as premissas por trás da ideia. Então, aquele que achou que ia estar tudo desmatado, por que você achou? Ah, eu acho porque o capitalismo não vai acabar e o capitalismo vai comer tudo. Aí aquele que acha que vai ser bioeconomia, eu acho que eu acredito pra caramba no ser humano, esse negócio da bioeconomia. Então, assim, você percebe que são diferentes premissas. Para a gente imaginar determinados futuros, tem coisas que estão arraigadas em nós. Umas um pouco mais otimistas, outras um pouco mais pessimistas. Num segundo momento, a gente aterra essas várias visões, a gente traz elas para o chão. E aí a gente começa a separá-las dentro do grupo, o que é provável, que tem a ver com os megatrends, que vocês conhecem bem, quem faz modelagem e tal. Tem um conjunto de coisas mais prováveis, tem um elenco de coisas possíveis, e tem um elenco, dentre as possíveis, tem algumas que são desejáveis. Daí, num terceiro momento, a gente começa a pensar o seguinte, bom, por que isso que é desejável, por que a gente não faz já? O que está faltando para fazer o desejável? Ou para começar, pelo menos, o desejável? E aí, num quarto momento, a gente começa a pensar em ação. O que vai ser feito para levar para essa... Então, essa alfabetização em futuro é uma dinâmica, uma técnica que tem a ver com a gente tentar romper com premissas que nós temos. E se não romper, pelo menos abrir, entender que existem outras possibilidades, imaginar outras possibilidades que não as que estão restritas a nós. E percebe que essas premissas, elas são muito duras, não é só semântica, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, você quando escuta a palavra sustentabilidade hoje, você escuta com uma certa dúvida, porque, em geral, ela pertence a um determinado universo, que é o universo capitalista. Olha os objetivos do desenvolvimento sustentável. O número 8, crescimento econômico. Se eu, quando converso com os meus amigos indígenas, eles falam, Fábio, eu não estou interessado em ODS, eu não quero crescer economicamente, eu não preciso disso. Alguns eu já alcancei. Cuidar bem da natureza, estou cuidando. Tá feito lá. Eu queria mais educação para minha aldeia, queria que melhor condição de saúde, mas esses outros não me dizem respeito. Então, essa sustentabilidade, ao que parece, ela diz respeito ao universo hegemônico que é o nosso. Se a gente falar em bem-estar planetário, a gente está falando, a gente passa a entender que existem diferentes universos nesse nosso mundo. Esse nosso mundo é um pluriverso. Tem um universo indígena, tem um universo africano tradicional, asiático tradicional. Dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, a gente tem um determinado universo que é a periferia, que são as favelas, outro é a Zona Sul. São diferentes universos. Se a gente quer um bem-estar planetário, a gente entende que um universo não pode estar bem às custas de outros universos que estão aqui. A gente tem que imaginar futuros onde todos os universos convivam bem. Isso não é homogeneizar. É a gente entender que as pessoas têm o direito de viver da maneira que elas estão habituadas a viver no mundo e que elas querem viver. Ver a nossa linguagem em mudanças climáticas. Mitigação. Não vai mais dar. Para mitigar, já era. A gente pode parar de emitir CO2 hoje e 100 anos a gente vai seguir sentindo ainda isso aí. Adaptação também já foi, porque adaptação tem limite. Até 2 graus, 3 talvez a gente adapte. Acima de 4, com doenças respiratórias, crianças com menos de 10 anos, idosos com mais de 60, passam a ter problemas respiratórios de saúde sério, toda a nossa pirâmide etária fica uma bagunça. Não tem adaptação para isso não, minha gente. Resiliência, até onde a gente consegue apanhar e voltar, até quando a gente tem essa força. Eu acho que termos mais decoloniais são esses, regeneração, resistência até. A gente não quer mais. Isso é resistência, isso não é resiliência. E transformação. A gente fala pouco em transformação. Não é a hora de adaptar mais, a gente tem que mudar. Já era. Perdemos o tempo da mitigação, perdemos o tempo da adaptação. A gente tem que mudar a nossa linguagem para se colocar no outro estado mental, numa busca de um outro conjunto de futuros, que não esse que está sendo posto para nós. Eu não quero viver num mundo quente, cheio de ar-condicionado. Não quero. Não quero ir morar em Marte. E ponto final. Previsão e prospectiva vai seguir sendo sempre importante na ciência, e ainda bem que a gente faz isso muito bem. Mas se a gente não trouxer a nossa capacidade antecipatória para isso, não vai adiantar nada, como a gente está vendo com mudança climática e vimos a duras penas com a Covid. E tem campo na ciência para isso também. Então, hoje, as minhas estudantes, algumas trabalham com futuros indígenas, outras com afrofuturismo.
Tem uma menina que está vendo Semente de Boa Cidade, seguindo a linha das sementes do bom antropoceno. Voltei a estudar um negócio que me interessava lá no doutorado, antecipação e inteligência em plantas, neoecossistemas, que o mundo já está cheio deles. Tem duas estudantes trabalhando com futuros ecofeministas, uma com futuros pós-desenvolvimentistas. São campos de pesquisa e que podem interagir muito bem com as coisas que vocês fazem aí nas ciências biológicas, nas ciências mais exatas e tal. Para isso, eu e as minhas estudantes, a gente tem atuado muito diretamente em diálogos. A gente entende que os diálogos são essenciais para a gente sair dessa dicotomia problema-solução, tão própria também da vida moderna, infelizmente própria da prática científica também. E a gente entende que essa regeneração que a gente quer para o planeta, ela depende de diálogo. Ela não é uma agenda de problema-solução, ela precisa ter muita conversa para dessa conversa emergirem os novos futuros, sejam eles quais forem. E aí a gente participa de uma série de agendas aí com indígenas, com religiosos, com empresas até, com crianças. Eu acompanho muito esse projeto lindo aqui das minhas amigas jovens, lá do Ceará, chamado Seminário Fases, que é voltado para levar a ecosofia do Félix Guattari para as escolas. E por aí vai. Enfim, são várias frentes de diálogo. Agora, com a pandemia, foi até interessante, porque elas eram um pouco locais, e agora elas ganharam muita escala através enfim, YouTube, essas ferramentas todas aí eletrônicas, né, que vocês conhecem. Então está tudo muito bem documentado e acontecendo e se espalhando pelo mundo. E, naturalmente, que a conversa com a arte é muito importante. Eu sempre fico muito honrado desses amigos aqui, artistas, o Ernesto Neto, um escultor em crochê aqui do Rio. Eu adoro essa obra dele chamada Gaia, Árvore Mãe, que me lembra um bocado aqui a minha Cluse, que vem um pouco das nossas conversas sobre ciência e arte. E aqui ao lado o desenho da Lua Kali, ilustradora dos meus livros, uma grande desenhista, grande artista. Isso aqui é um desenho que ela fez da Cluse, sem nunca ter visto uma Cluse na vida real. Só de escutar lá a minha conversa, a minha paixão por essa planta, ela conseguiu produzir esse desenho. Aqui também uma conversa recente com o Sebastião Salgado, aqui distante na foto. Eu estava querendo entender como é que o Sebastião fazia, também sobre a Amazônia, essa exposição dele, que está aqui no Museu da Manhã do Rio, passou por São Paulo. Aí a gente estava no Museu do Futuro, Futurium, lá de Berlim, conversando sobre como a arte pode ajudar a moldar a nossa visão sobre o futuro. Um debate ótimo, assim, o Sebastião diz o seguinte, que o futuro ele não está lá fora, o futuro é um negócio que está dentro de nós. E foto tem a ver com isso, né? Porque na hora que o cara clica ali, eu falei, Sebastião, é técnica ou é a tua capacidade antecipatória para tirar foto tão impressionante quanto essa aqui desse índio Yanomami, ele subindo o Pico da Neblina, e ele pedindo para os deuses para conterem a chuva, que se chovesse a barra ia pesar ali para eles. E o Sebastião fala, não, é só técnica, eu não tenho essa intuição toda, mas no cara como ele tiver as fotos dele, aquilo é uma capacidade antecipatória incrível, incrível, acho que tem. E, quer dizer, ele usa o futuro para registrar o presente que vai ficar para nossa memória. E a gente percebe que o tempo, minha gente, a gente está falando aqui sobre o futuro, mas na verdade é um só tempo, que é atravessado da frente para trás o tempo todo, é um tempo eterno, né? Um tempo que não é um tempo cronológico. E que eu acho que a arte e as coisas mais ligadas ao nosso campo afetivo eternalizam, né? Param, é um tempo que é um tempo que se sustenta, que não tem essa linearidade. Em suma, a gente vive essa tripla alienação, a gente se alienou do próximo, se alienou de nós mesmos, se alienou dos outros elementos da natureza, e por conta disso a gente dessacralizou, né, a natureza, e com isso a gente chega aí nesse antropoceno e as mudanças climáticas globais. Ciência consegue fazer previsões importantíssimas, mas por algum motivo a gente não toma ação. Para isso, eu acho que a gente tem que ter um olhar para essas três ecologias e para pensar em regenerar os nossos futuros, rever premissas. É muito importante a gente fazer isso para descolonizar os nossos futuros. Isso tudo depende de diálogo. Eu acho que para isso o Brasil tem um papel incrível na medida que é um país mega diverso bioculturalmente, não é só de espécie de planta e animal. O Brasil, os 17 países mega diversos do mundo são também os países que mais têm idiomas do mundo. Há uma correlação entre a diversidade linguística, a diversidade cultural e diversidade biológica. Só na Amazônia brasileira se falam 277 idiomas, são mais idiomas do que é falado na ONU.
E essa diversidade é o que a gente precisa manter e aprender com ela. Tem muita escuta para essa diversidade, humana e não humana, o que está falando para nós. E com isso eu agradeço na torcida para que a gente possa tomar tino e evitar que o mundo chegue num quadro como esse aí, distópico, mas seja talvez uma coisa um pouco mais parecida com isso, no qual tecnologia, humanos e não humanos, conseguem coabitar esse espaço de maneira a viver longamente e em paz e harmonia para todas as espécies no nosso belíssimo planeta verde e azul. Super obrigado. Espero não ter estourado demais aqui o tempo. E se houver ainda tempo para alguma conversa, alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Cláudio. Vê que não só a gente se emociona com a sua palestra, mas você mesmo se emociona ainda com essas maneiras de tentar fazer com que a gente veja futuros e construa futuros possíveis. Não sei se alguém tem alguma pergunta. A gente tem aqui, ó. Bom dia, muito obrigada por esse banho, né, de ternura, de esperança. Mas eu não posso me furtar, nos referiram aqui na Rússia com os judeus, que queria me apresentar, né, a pesquisadora lá. Mas eu não consigo não pedir para você confrontar toda essa perspectiva diante do que nós estamos vivendo no Brasil, nesse retrocesso aí, em termos de todos esses conceitos, né, que eu trouxe, de empatia, de percepção do outro, que está acontecendo aí no nosso fenômeno, vamos chamar assim, bolsonarista, né? E essas digressões aí, uma outra utopia, eu gostaria que você confrontasse um pouco qual é o seu entendimento desse refluxo. Legal, muito obrigado pelas palavras, pela importante pergunta. E eu acho que isso tem muito a ver, isso que está acontecendo aqui em outras partes do mundo. E assim, eu vou te falar a minha impressão, tá? Uma coisa que muito pessoal, a chance de eu estar errado é gigantesca, mas um tema que tem me interessado, que se chama sociologia do imaginário. E o imaginário é um negócio muito poderoso. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem alguns imaginários que competem. A gente a gente tem um imaginário que eu acho que ele dá muita origem a essa onda bolsonarista, que ele tem a ver com corrupção. Em algum lugar do nosso imaginário, o militarismo tem a ver com não corrupção e com ordem. Tem uma outra parte do imaginário brasileiro, que é um imaginário forte também, que a gente seria salva por forças populares que vêm da base, né, e de baixo. E esse imaginário conduziu ao poder um governo que, num determinado momento, como todos os governos, cometem equívocos, alguns desses equívocos ligados à corrupção, e a corrupção reativa o outro imaginário. E aí eu acho que determinados imaginários são ativados ou são reativados se eles não tiverem sido passados a limpo. O fato da gente ter isso assim, a Itália, né, que agora voltou a um governo bem de extrema direita na Itália. A Itália não passou ali, não fez como a Alemanha fez com o seu passado nazista. A Itália não fez uma passada limpa do seu passado fascista. O imaginário volta na hora que as coisas estão ruins, quando o outro campo do imaginário está à frente.
E quando volta, volta com força. Na Áustria, por exemplo, a Áustria não fez a passada limpo que a Alemanha fez. Está lá na Áustria, extrema-direita de novo. A própria França, que por um tempo flertou, também não passou a limpo esse tempo. Então, assim, cada vez mais, eu acho que a gente precisa, e no caso brasileiro, a gente tem que entender, tem que passar limpo essa história do tempo militar. Assim, a geração de vocês, por exemplo, não passou. Eu nasci em 64. Eu fui ver democracia, eu tinha, quer dizer, aquela nossa democracia, com 21 anos. E eu fui votar com 25. É um longo tempo, né? Então, assim, é claro que o meu imaginário é bem diferente do imaginário de quem não viveu aquela época. Então, eu acho que a gente realmente, e isso não só para coisa política, mas para a nossa vida. Tem coisas que a gente tem que, assim, a escravidão mais longa, o simples fato de ter escravidão, o massacre indígena que a gente tem que passar essas coisas a limpo. E eu acho que a gente não conversa o suficiente por elas, e aí não surpreende que determinadas dessas tendências, em momentos de crise, ressurjam. E mesmo os equívocos que se deram na época dos nossos governos petistas, ligados aí à corrupção, essas coisas elas precisam ser passadas limpo. Não dá para falar que não aconteceu. Algumas não aconteceram, algumas foram exageradas, mas muita coisa aconteceu. A gente tem que ter essa reflexão, gente, porque senão daqui a pouco volta de novo. E eu acho que é um pouco isso. A gente tem que ter. E por isso eu estava falando do um tempo. O passado, ele tá aí o tempo todo, né? Ele vive, e ele ressurge se a gente não tiver ele esclarecido. Então é um pouco por aí que eu vejo, viu, a tua pergunta. Espero ter ajudado nessa reflexão, porque a gente se pergunta e fala, caramba, como é que voltou essa maluquice toda? E está instalada aí. Mas eu acho que é isso. Tem muito a ver com essa sociologia dos imaginários. Parece sempre muito inspirador de escutar. Aí, do Jardim Botânico do Rio. E eu tenho uma pergunta mais ecológica, mas eu acho que eu vou dar continuidade nessa que a senhora falou, e a sua fala. Então, como que a gente passa isso ali, né? Quais seriam as estratégias de passar esse passado a limpo e trazer à luz da sociedade a problemática da ditadura do Brasil, que muita gente nega, né? E aí, isso a gente faz em múltiplas escalas, acredito, né? O que você tem em mente sobre isso? Como resolver isso no Brasil, porque essa onda assim, conservadora e retrógrada assume. Vale, obrigado, minha vizinha aqui de Jardim Botânico. Eu acho que a única maneira de passar coisas a limpo é falar sobre elas. E falar sobre elas em todas as frentes possíveis, né? Então, nas escolas, por exemplo, qual é a história do Brasil que é ensinada? Aliás, saiu um livro recentemente que me indicaram. O primeiro é uma série, eu não me lembro o nome, mas é como se fosse a outra história do Brasil, que é uma história que não é de coisas que não são contadas, que a gente não fala a respeito. Desde a Guerra do Paraguai, enfim, várias coisas esquisitas, marcas feias da nossa história que não são tratadas. Não. É igual a gente, né? A gente só gosta de falar das nossas coisas boas também, a gente não gosta de falar das nossas coisas ruins, das nossas fraquezas, mas é importante que a gente as abra, né? Até num esforço psicanalítico. Eu acho que o mundo precisa de uma espécie de divã. E, 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 e isso se dá através, para mim, da conversa. De um lado, uma conversa educacional, eu acho que são coisas que têm que estar na sala de aula. Inclusive, essa discussão sobre futuros é uma discussão que eu acho que tem que estar também em sala de aula, seja na universidade, seja em escola. E é uma conversa de dia a dia. Vou te dar um exemplo que é a minha vivência de sábados aqui. Eu gosto muito de jogar futebol. Há mais de 20 anos eu tenho um grupo muito heterogêneo, pessoas de diferentes partes da cidade. Uma parte significativa do meu grupo votou no Bolsonaro. E eu já notei que as conversas sobre eu nunca tento convencer, nunca tentei convencê-los assim de, sei lá, de votar em outro candidato, mas me interessava muito saber de onde vinha.
E como a gente construiu uma amizade, a gente conseguiu não terminar a amizade em meio a esses anos aí difíceis, né? E aí discutem. Então, a gente conseguiu chegar num ponto que eles me escutam, eu escuto eles. Alguns deles mudaram de voto, que eu acho legal, e óbvio que tem outros colegas, né, que a gente faz essa conversa. Mas é isso, a gente tem que ter muita escuta, né? Muito respeito e também está aberto a gente a mudar, porque a gente não é dono de nenhuma verdade também, entendeu? Então tem coisas que eu escuto dos meus colegas que eu falo, caraca, eu acho que eu sei de onde vem, né? Então, não tem. Esse é que é o grande problema, tu sabe? Não tem atalho. E a gente se vê diante de um prazo curto para resolver coisas no mundo e no Brasil, e aí a gente tem pressa. E aí, quando a gente fala em diálogo, eu falo, putz, se tiver que fazer essa conversa toda, com essa malucada toda aqui, não vai dar tempo. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que é a única prática possível, porque senão o que nos resta? Seguir o próximo maluco que aparecer por aí, como a gente já fez várias vezes? E dar com os burros na água de novo? Então, a única militância que eu hoje acredito é a militância da real conversa, com escuta, aberta, se vulnerabilizando a ponto até da gente eventualmente mudar para um campo de pensamento ou outro que antes não nos ocorria. Como quando eu converso com o Ailton e ele me fala, pô, Fábio, capricha no teu sonho aí, caramba, presta atenção no sonho. Já me deu uma outra... Se eu não, é negócio de sonho, né? Se eu sou outro, né? Podia... Eu, como acredito em tudo que me falam, acho que já é uma vantagem. E a gente escuta e tal, conversa e vai tentando melhorar, mas infelizmente não tem atalho. Bom dia, Fábio, aí, né, aqui da Universidade de Brasília. Sempre bom ouvir uma palestra sobre meio ambiente e ciência mais humanizada um pouco, né? Mas a pergunta é, hoje em dia a gente tem as mudanças climáticas, né, e a grande maioria, grande parte dessa produção de gás de efeito estufa é feita por uma minoria da população mundial, 10%. Uma vez eu li um relatório também que, mesmo que esses 90% que produzem o restante dessas gases de emissões de gases de efeito estufa parassem de emitir, só esses 10% que emitem mais gases ultrapassariam as metas, né, das emissões de efeito, só que isso é um pouco mais adiante do que a gente tem previsto. Né? Então, diante desse cenário, a minha pergunta é: qual que você acha que é o papel do indivíduo, né, nesse mundo tão desigual que a gente vive, né, na projeção desses futuros desejáveis, né, do planeta? Então, essa é outra ótima pergunta, e minhas saudações para o UNB, que é a escola que me formou, aí da minha casa, assim, eu sinto uma tremenda... Sempre que eu vou a Brasília, eu faço questão de andar naquele campus lindo que eu adoro e voltar às minhas memórias lá de tempos de movimento estudantil, especialmente na UNB, que era tão forte ali no início dos anos 80. Mas essa tua pergunta é uma pergunta também que eu acho importantíssima, porque ela tem dois lados, né? Um lado é esse, que de fato quem responde por essas mudanças climáticas aí é um número pequeno de pessoas, se a gente for ver bem, e de países, certamente. Mas o outro lado da tua pergunta é que eu acho que é o lado talvez mais importante, porque diante dessas gigantescas forças aí, sejam elas governamentais ou corporativas, a gente, se bobear, a gente se sente impotente. Ah, e aí a gente joga, diante dessa impotência, a gente tende a jogar a culpa para o outro. E a gente faz isso como assim, o ser humano é um expert em atribuir culpa, especialmente o ser humano judaico-cristão, a gente é expert em jogar a culpa para os outros. E ao fazer isso, ao sentir essa impotência e ao culpabilizar outros, a gente meio que se exime da nossa responsabilidade. E aí, de novo, a gente se torna aquele espectador, espectadora das coisas do mundo pela televisão. Então, a gente, a gente acreditar que a gente tem potência passa de novo, e desculpem se eu insisto nisso, pelo diálogo, porque ao longo do diálogo você combina sonho. Você combina. Eu faço uma dinâmica, durante a pandemia eu fiz muito isso com os meus alunos.
assim, garotada na universidade, aula remota, pandemia, gente com doença em casa, aquela depressão que era o tempo. Eu fazia com eles faço agora também no tempo aberto, porque eu acho que alguns problemas são os mesmos. Eu fazia uma prática sobre utopia, que eu pedia na primeira aula para cada um deles, eu dava uma semana para eles imaginarem o que era o negócio que eles mais queriam mesmo, ou para eles ou para o mundo, para o futuro. Aí cada um vinha com o seu. Aí depois eu pegava assim, os mais diferentes, juntava eles em grupos de 4. Aí eles tinham um mês para 4 pessoas saírem com uma utopia que seria meio que a mistura dessas 4 utopias, dessas utopias individuais. Aí eles apresentavam isso. E eu pedi para eles apresentarem sem ser de, assim, com gráficos, ou eu queria ou uma música, ou uma poesia, ou um desenho, ou uma dança, alguma coisa artística, ou mesmo eles pegarem um quadro que eles gostassem, usarem isso, explicarem por que eles viam naquilo ali, a utopia deles. E aí, na última aula, os vários grupos se juntam para mostrar uma utopia da turma. Turmas de 30 alunos. O efeito que isso tem nesses jovens e em nós, assim, me surpreendeu tanto, porque eles passam, eles veem que mesmo que eles sejam uns diferentes dos outros, se eles combinarem, eles conseguem ter uma utopia de 30. E às vezes eles começavam o curso deprimido, terminavam alegres, porque eles viam em si a potência. Então a gente trabalhar para não é empoderar. Ninguém empodera ninguém, mas a gente pode criar as condições para que as pessoas se sintam potentes. E a condição para se sentir potente é agir. Quando você começa a combinar sonho, você ganha potência naquele instante. Seja 2, seja 3, seja 30, seja num país inteiro. Porque isso, de novo, tem a ver, isso fortalece o imaginário. Você passa a aspirar. Então, essa palavra utopia não é um lugar, é isso que eu falo com eles, não é um ponto de chegada. Até porque a gente nunca chega exatamente nele. É aquilo que o Guimarães Rosa fala naquela passagem de Grande Sertão Veredas. O camarada está do lado de um rio e você quer chegar do outro lado do rio, quando você mergulha, você mira, né, no lado que você quer chegar, num ponto do outro lado. Aí você vai nadando, mas você nunca chega naquele ponto. Você chega um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, depende da correnteza, depende do seu cansaço, mas você chegou do outro lado. Você só não chegou naquele ponto. A utopia é uma coisa meio assim. E ela combinada, ela ganha essa força, ela dá essa potência. Então, sempre que é uma prática comum, sempre que a gente se sente impotente diante de alguma coisa, vai no mínimo para uma mesa de bar com 3, 4 amigos e combina um novo futuro. Você vai sentir essa potência de novo. Então, eu acho que é um exercício diário e é uma coisa ligada, que eu acho que é uma palavra-chave por trás de toda essa discussão, que é a esperança. E não é de uma esperança piegas, mas de uma esperança ativa. Né? E essa esperança ativa, ela começa, às vezes, nessa mesa de bar, começa, às vezes, numa roda de café da manhã, num papo como esse nosso aqui, e às vezes ela ganha as ruas, às vezes ela se transforma em partidos políticos, às vezes ela influencia uma grande empresa. A gente não sabe onde essas coisas podem dar. Mas para que elas emerjam, elas precisam começar em algum lugar. E esse lugar é o lugar da conversa, que parte de desejos tão íntimos ou de sentimentos tão íntimos quanto esse. Eu estou impotente. Não quero mais ser impotente. Como é que eu me torno potente? Aí começa. E aí a gente volta lá nos objetivos de desenvolvimento interior e interpessoal, Inner Development Goals. São características pessoais que a gente tem que trabalhar. Os meus amigos da política, e Carlos sabe, fui envolvido tanto tempo com o governo, com política, eles falam, caramba, Fábio, pô, agora tu virou hippie. Esse negócio de mudança individual, isso aí não vai dar em nada. Toda mudança é social, é coletiva. É claro que é social e coletiva. Mas se a gente não mudar individualmente, não acontece, gente. É óbvio. Cada uma dessas pessoas que está empenhada na mudança social e coletiva, elas têm que estar empenhadas nelas mudarem, porque a mudança que a gente está falando aqui é muito grande, não é para os outros, não. Não é o canal de televisão que a gente vai mudar, é a gente. Se a gente não está disposto, nós, a mudar, a se tornar, a se sentir potente diante disso, caramba, não vai mudar nada. A gente vai seguir olhando pela televisão e torcendo. É o máximo que a gente vai conseguir fazer. Mais uma pergunta. Ah,
ter perguntas no meio do tempo. Pessoal, lá do campo. Bom, então, Fábio, queria agradecer demais a sua participação. Tiramos você da sua zona de conforto no Rio Cedo. Jogo do Fluminense da sociedade. Então, todo dia de Copa do Mundo aí, quem sabe substitua. Muitíssimo obrigado por ter participado aqui. A pena que não deu para você vir pessoalmente, mas fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, Carlos, Simone, esse público lindo aí. Super obrigado. Realmente, para mim, é uma imensa satisfação. Uma pena não poder estar aí ao vivo com vocês para dar um abraço em cada um, para a gente conversar longamente, mas na próxima não vou furar. E ainda bem que pelo menos Teilhard de Chardin imaginava isso, que um dia a gente ia desenvolver a telepatia através da tecnologia. Não chegamos nessa telepatia ainda, mas olha a gente se conversando aqui com essa distância toda, como é que isso funciona, né, minha gente? Vamos usar melhor essa tecnologia que a gente vai conseguir coisas incríveis aí nesse futuro, que tem tudo para ser brilhante. Super obrigado, carinho imenso aí para vocês. Tchau, tchau. Bom trabalho. Aproveitar para agradecer o Keito, que resolveu todos os problemas técnicos para conseguir conectar isso aqui. Boa, isso aí. Valeu, tchau, tchau. A gente tem uns minutinhos